Olá, sou o Daniel, estou aqui para falar um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, ele apresenta três principais características. Primeiro, ele é muito rígido. Segundo, extremamente flexível. E terceiro, avascular. Por que avascular, Daniel? Porque ele não possui vasos sanguíneos e nem nervos. Sobre suas funções, ele apresenta a sustentação, serve como sustentação para partes do nosso corpo, revestimento. Uma das principais formas de revestimento é a que ele apresenta nas pontas dos ossos, por exemplo, do fêmur, que ele apresenta para não ter contato com a tíbia e a patela, certo? Logo em seguida, ele serve como amortecedor de impacto. Por quê? Vamos lá pensar lá nos nossos discos intervertebrais. Ele absorve todo o impacto dos nossos movimentos e ele é um dos tecidos nessa localidade mais fortes que tem. Por quê? Porque ele absorve todo o impacto de todo o movimento que a gente faz, certo? E por último, que ninguém imaginava, de crescimento. Por que de crescimento? Porque ele, assim que nascemos, serve na verdade como molde para os nossos ossos. Então ele vai formando um molde para que os ossos sejam formados daquele jeito, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a matriz extracelular. Na matriz extracelular é onde contém muito colágeno e muita elastina, certo? Vai depender de onde está localizado essas células e de que tipo de células que vocês estão falando, certo? Ele contém muito ácido hialurônico, com a principal função de quê? De absorver bastante água, moléculas de água, certo? As células são divididas em dois tipos. Os condroblastos, que são os mais ativos, aquelas células jovens que estão em todo tempo ali a todo vapor produzindo, e os condrócitos, que são aquelas células bem menos ativas, que já estão ali num tempo ali já de vida de útil bem reduzido, certo? Elas ficam, no caso do condrócitos, dentro de lacunas, que já são mais a parte onde elas ficam, pois não tem mais tanta atividade, certo? Falando das células, é importante falar do pericôndrio, que só voltando um pouquinho aqui, o tecido é avascular, certo? Aí eu te pergunto, como chega nutrientes nesse tecido, já que ele não possui vasos sanguíneos nem nervos? É através do pericôndrio, que é o tecido que envolve uma camada de tecido conjuntivo que envolve o tecido cartilaginoso, certo? Ele serve como revestimento, porque através dele é mantido ali, através de algumas... Falando de células, é importante falar também sobre o pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que envolve todo o tecido cartilaginoso, certo? Ele que serve como revestimento, que através dele obtém-se o crescimento, a regeneração. Lembrando, mas o tecido cartilaginoso não se regenera sim, só que com bastante dificuldade, mas ele tem regeneração nele. E a nutrição, que é através dele que chega o oxigênio nesse tecido. Bom, existem três tipos de cartilagem. Primeiro, a hialina, que é a mais comum, que a gente encontra desde criança, desde recém-nascidos, certo? É a mais comum no nosso corpo, que é encontrado na laringe, na traqueia, nos brônquios, a extremidade dos ossos, como eu falei naquele lado de revestimento do fêmur. É esse tipo de cartilagem que é encontrado. Nele é encontrado colágeno tipo 2, bem abundante. Já na elástica, um tecido cartilaginoso elástico,
ele possui uma grande flexibilidade, por ser rico em colágeno do tipo 2 também e rica em fibras elásticas. Onde é encontrado, Daniel? Na orelha, no nariz, na epiglote. O colágeno ele tem a função para ser mais, vamos dizer, resistente ao tecido. E a fibra elástica mais para dar aquela flexibilidade que o tecido precisa. O terceiro e o último é a fibrosa, que é a mais resistente, que é encontrada entre as nossas vértebras. Que nela, como eu falei, por ser muito resistente, ela tem o quê? Muito colágeno. Esse colágeno do tipo 1. Ela tem a função de evitar atritos e choques. No caso lá da coluna vertebral, todo o movimento que é gerado, quem absorve todo aquele impacto, aquele atrito, é o tecido cartilaginoso, é o disco intervertebral, que é feito do tecido fibroso, certo? E ele é o único que não possui pericôndrio, certo? Muito obrigado, e essa foi a minha apresentação sobre tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado, formado por célula e matriz extracelular calcificada. Essa matriz extracelular calcificada também pode ser chamada de matriz óssea. As suas funções vão desde alojamento e proteção da medula óssea, depósito de cálcio, fosfato e outros íons, é o constituinte principal do esqueleto, protege os órgãos vitais e serve como sistema de alavancas para os músculos esqueléticos, vão dar suporte aos tecidos moles e também absorverem toxinas e metais pesados para amenizar o efeito nos outros órgãos. Já que o tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto, então as suas funções também vão ser as mesmas, tá? O tecido ósseo tem característica de terem cavidades na matriz, que são chamadas de lacuna, que são ocupadas pelos osteócitos. Também tem a característica de serem inervados e vascularizados. Existem 3 tipos de células ósseas. A menor unidade celular óssea é chamada de osteócito, que são células no interior da matriz extracelular, ocupando as lacunas da quais partem os canalículos, canais que ligam essas células para nutrir, deixando passar íons de um osteócito para o outro. A função é simplesmente manter a matriz extracelular. A segunda célula é o osteoblasto. Se dispõe um do lado do outro. Quando são ativos, são cuboides. Quando são menos ativos, são mais achatados. Tem a função simplesmente de sintetizar a parte orgânica da matriz extracelular. Os osteoclastos são células móveis, multinucleares, gigantes e extensamente ramificadas. A matriz óssea é composta de 20% da matéria orgânica, 15% de água e também 65% de mineral. Existem 2 tipos de tecido ósseo: o tecido ósseo primário ou imaturo e o tecido ósseo secundário, lamelar ou maduro. Tudo isso é revestido pelo periósteo e o endoósteo, que são as 2 paredes interna e externa do osso. O sistema de Havers são canais, são uma série de tubos estreitos dentro do osso, por onde passam os vasos sanguíneos e as células nervosas. Esses canais são formados por lamelas concêntricas de fibras colágenas. São encontrados na região mais compacta do osso, da diáfase do osso, ou diáfase óssea, que são o meio dos ossos longos. Quanto mais o canal é jovem, mais largo ele é. E assim é formado o tecido ósseo. Dando continuidade, primeiro falarei sobre a ossificação intramembranosa. Ela é um dos 2 tipos de formação óssea existente e é responsável pelo desenvolvimento dos ossos chatos ou laminados, especialmente aqueles que se encontram no crânio. Esse tipo de ossificação acontece no interior das membranas do tecido conjuntivo, o chamado centro de ossificação primária. As células mesenquimáticas se diferenciam em osteoplastos. Eles sintetizam osteoides que se mineralizam, dando origem aos osteocitos. Vários desses centros de ossificação
acontece simultaneamente dentro de uma membrana de tecido conjuntivo. Desse modo, as traves ósseas formadas dão aspectos esponjosos ao osso, propiciando a penetração de vasos sanguíneos nessas cavidades formadas, originando a medula óssea. A parte da membrana conjuntiva que não sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo, para dentro e para fora. Já a ossificação endocondral se inicia sobre uma peça de cartilagem hiílica do esqueleto que irá formar tecido ósseo. Esse tipo de ossificação é o responsável básico pela constituição dos ossos curtos e longos. Forma-se um centro primário no decorrer da ossificação endocondral. Esse centro de ossificação deriva de condrocitos que proliferam e depositam uma matriz extracelular contendo colágeno do tipo 2. As placas de crescimento são estruturas compostas por cartilagem, osso e componentes fibrosos. Normalmente se apresentam nas extremidades dos ossos longos. Quando o tecido ósseo formado ocupa as epífises, o tecido cartilaginoso torna-se reproduzido de dois locais. A cartilagem articular, que persistirá por toda a vida e não contribuirá para a formação de tecido ósseo. E o disco epifisiário é constituído por um disco cartilaginoso que não foi penetrado pelo osso em expansão e que será responsável de agora em diante pelo crescimento longitudinal do osso. Assim, o disco fica entre o tecido ósseo das epífises e o da diáfise. Seu desaparecimento por ossificação determina a parada do crescimento longitudinal dos ossos, que ocorre com aproximadamente 20 anos de idade. No disco epifisiário, começando ao lado da epífise, distingue-se as 5 zonas. A primeira zona é de repouso, na qual existe cartilagem hiálica, sem nenhuma presença de alteração morfológica. A segunda zona é de cartilagem seriada ou de proliferação, que os condrocitos dividem-se rapidamente e formam fileiras ou colunas paralelas de células achatadas e empilhadas no eixo longitudinal do osso. A terceira é zona de cartilagem hipertrófica, onde os condrocitos estão bem volumosos, possuem depósitos citoplasmáticos de glicogênio e lipídios. A quarta é zona de cartilagem calcificada, que ocorre a mineração da matriz cartilaginosa e termina a apoptose dos condrocitos. A quinta zona é de ossificação. Aparece tecido ósseo, capilares sanguíneos e células osteoprogenitoras, originadas do periósteo, invadem as cavidades deixadas pelos condrocitos mortos. As células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoplastos, que por sua vez depositam matriz óssea sobre os restos de matriz cartilaginosa.